pessoal, estou aqui tendo a honra de receber meu amigo Cícero aqui. Palmas para o Cícero. Opa! Aê, meu amigo, seja bem-vindo. Legal, Carlão. Bom, primeiro eu quero falar por que eu trouxe o Cícero aqui. Primeiro, eu até convido vocês que estão nos assistindo a ficar até o final, porque no final eu vou falar algumas coincidências que me ligam ao Cícero. Então, podem me cobrar que no final eu vou falar. Bom, Cícero, eu te trouxe aqui porque dispensa a minha apresentação, você é um cara que eu me conecto bastante. Legal. A gente tem uma história de vida parecida, essa, aliás, é uma das coincidências, e a vida nos proporcionou que a gente se conhecesse há um tempo, e como a gente vai falar um pouquinho, na semana passada, no último episódio, na verdade, nós falamos sobre atualização da NR1 e sobre saúde mental. Então eu falei, é o Cícero, cara. Vou deixar você se apresentar, porque eu gosto de falar, mas eu vou deixar você se apresentar. Então seja muito bem-vindo, faça Obrigado. da minha a sua casa. Ô, Carlão. Cara, primeiramente, Irmão. tô muito feliz de estar fazendo parte desse projeto seu, já venho acompanhando, então para mim é uma grande honra, né, poder dividir um pouco dessa nossa história de vida, né? Legal. Onde a gente já teve uma conexão lá atrás e recentemente a gente se reconectou novamente, né, por vários fatores. A vida faz isso, né, Sim. com a gente. Então, assim, me apresentando pra galera que não me conhece, eu sou o Cícero, sou natural aqui de Santos. Agora, em junho, aí essa é mais uma coincidência, eu faço 42 anos, sou pai da Laura, sou pai da Luane. Na verdade, a ordem é o contrário, né? A Luane é minha filha mais velha, tenho a Laurinha que vai fazer agora 4 aninhos e a gente se conheceu, né? Eu disse que é legal fazer esse link, a gente se conheceu trabalhando, né? Perfeito. Então, eu gosto sempre quando eu vou me apresentar, falar um pouquinho da minha história profissional e depois as outras coisas que fez com que eu chegasse aonde eu estou hoje, né? Então, profissionalmente, eu sou da área comercial, já há quase 30 anos, e trabalhei em diversos lugares, e na busca por sempre estar se desenvolvendo, né? Nunca deixei de estudar, então sou formado em engenharia, tenho pós-graduação em gestão de pessoas. Hoje eu trabalho num laboratório bem conceituado, né, farmacêutico, sou muito feliz, já vai fazer 6 anos que eu estou nele, e faço essa introdução, porque acho que no nosso papo aqui, ainda mais falando de saúde mental, de mente, de corpo, eu consigo voltar para esse tema profissional, né? Mas sou um cara que gosta de esporte pra caramba, sou um cara que falo também bastante, né? Assim, gosto de falar, gosto de compartilhar. Eu acho que o que a vida me deu de graça é uma honra poder dar também, né? Retribuir, para que a gente sempre tenha mais espaço aí, né? E concretize aquilo que a gente acredita. Que legal. Mas fica à vontade, a hora que você quiser interromper, perguntar as dúvidas. Aqui você que manda. Basicamente é isso, sou casado, já estou há 20 anos com a Camila, minha esposa, que é psicóloga, escritora, também é uma parceirona minha aí, me espelho muito nela em diversas áreas. E é isso, cara, acho que... Legal. Olha, o desafio maior aqui talvez seja caber nesse tempo aqui, porque a gente gosta de falar. Sim. Aliás, é uma característica de Gêmeos, a gente gosta de falar, a gente é do comercial. Mas então a gente vai dividir isso aqui, você vai ficar à vontade, mas a gente vai falar um pouco de família, vai falar aprofundar um pouco mais do que você faz, do esporte, da saúde mental. Então Legal. quero convidar as pessoas, né, para ouvir a gente. E nesse primeiro momento eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho, falasse um pouquinho das suas origens, da onde que você veio, que aliás é uma das coincidências também. Outra coincidência, legal, né? Gostaria de falar onde você foi criado? Claro, fala um pouquinho pra gente aí, para mim é uma honra, que aí a gente já entra num tema bacana. Eu sou filho de um pai carpinteiro e a minha falecida mãe era do lar. Acho que ela trabalhou, na verdade ela trabalhou a vida inteira, né? Mas assim, trabalhos efetivos, registrados, foram poucos. Ela era dona do lar, né? Então assim, eu venho de uma origem muito pobre, né? Assim, uma origem bem humilde. Meu pai veio de Pernambuco, é natural de Pernambuco, e minha mãe do Ceará. Então eles vieram tentar a vida, assim, né? Como muitas pessoas vêm tentar a vida na grande São Paulo, né?
E eles se conheceram e foram morar numa das periferias que a gente tem aqui na Baixada, que é bastante conhecida, né? Que é a favela do México 70, né? E eu morei lá por muitos anos, mais de 30 anos. E eu acredito muito que hoje eu consigo falar isso mais tranquilamente, porque quando eu comecei cara, assim, a conhecer o mundo naquela realidade que não é tão, né, tão grande, mas assim, quando eu comecei a conhecer as coisas, eu tinha vergonha, cara, de falar que eu era da favela, eu tinha vergonha dos meus pais, não sabiam ler, sabe? Tinha vergonha de levar a gente na minha casa. Sim. Mas eu não usei aquilo como uma desculpa para aceitar aquela realidade. Então isso eu acho muito bacana. Eu sempre olho para o Cícero de 30 anos atrás e falo que isso foi um fator que me encorajou a falar, cara, essa é a realidade que eu tenho agora, mas ela não vai ser a realidade que eu vou ter para sempre. Então eu vou em busca de uma outra realidade. Então isso me fez me encorajar a tomar algumas decisões. E isso meio que intuitiva, né? Porque eu não tinha noção da onde eu chegaria e como que eu faria para sair de uma realidade de periferia. Porque assim, eu acredito muito, Carlão, que isso em qualquer área da nossa vida, a gente é muito moldado pelo ambiente. Certo. E o ambiente, ele é caracterizado pelas pessoas e pelo espaço físico mesmo, onde a gente, né, fica mais tempo. Então eu tive ali, eu falo que fui muito abençoado por Deus de me dar sabedoria de saber aproveitar, porque na periferia você tem muitas pessoas incríveis, Sim, que tem exato, que tem muita coisa a ensinar. E aí então você pegar aquilo e também ter a sabedoria de algumas pessoas que aceitaram aquela realidade, que não enxergam um futuro promissor, de você entender que aquele não é o comportamento que você quer ter. certo. Então eu fui em busca, cara. Fui em busca, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, tomando conta de carro, lá na Frei Gaspar, na época era o Mercado Central, se eu não... Peralta. Peralta, ali depois na... que Vila Central, né? Depois, acho que... não, tinha o Peralta em frente e o tinha Central do outro lado. Isso. Era onde que era a rodoviária depois, isso, eu lembro. Isso. Eu tomava conta de carro lá, foi o primeiro contato que eu tive com dinheiro e eu gostei daquilo, cara. E ali eu já me via uma pessoa bem diferente da galerinha também, que já tava fazendo seus corres ali, né? Como a gente Sim. fala muito. E dali em diante, cara, eu não parei. Assim, eu tinha que renunciar a muita coisa, eu vivi muita coisa, aproveitei muita coisa, não tenho mais nada que reclamar. Mas, voltando até nesse link que a gente fez, eu sentia vergonha daquela situação. Hoje eu falo isso como, cara, assim, com uma alegria e uma satisfação, porque eu sei que, de repente, até esse vídeo aqui chegue para algumas pessoas que não aceitam a situação. Perfeito. E, assim, não tô aqui para julgar ninguém, né? Eu acredito que cada um é responsável pelo que pensa, pelo que faz, mas que existe sempre caminhos para que a gente possa evoluir na vida, né, como em um modo geral. Então, hoje eu tenho muita alegria de falar sobre isso, que eu sei que ajuda muitas pessoas a saber. Hoje, através do esporte, através da minha vida profissional, eu vejo que muitas pessoas se espelham. Isso é muito legal, cara, é muito legal mesmo, assim, de pessoas falar, cara, por exemplo, eu uso muito o Instagram, né, na minha vida pessoal, e posto muita coisa relacionada à qualidade de vida, assim, saúde, a parte mental, a parte física, que acaba te ajudando nas outras áreas. Tá. E isso, se eu fico um pouco de tempo sem postar alguma coisa, alguém me manda mensagem lá no inbox. Pô, cara, tá tudo bem e tal, isso é muito legal, né? Tem um carinho. O pessoal das origens... Pessoal lá das origens mesmo? Não, cara, aleatório. Aí hoje já mudou isso. Tem muita gente que nem sabe, acho que vai estar sabendo em primeira mão que eu vim da favela. Muitas pessoas não sabem, até porque hoje a internet ela tem os algoritmos da vida, não entrega para todo mundo que te segue, né? E às vezes até entrega, mas nem sempre as pessoas têm tempo para estar ali, né, olhando tudo, mas olham uma grande parte. Então, assim, eu fico feliz de poder hoje contribuir de alguma forma com pessoas que queiram evoluir, sabe? Que é o meu propósito de vida, cara. Assim, legal. Eu não quero parar nunca de estudar, de cada vez mais conhecer alguma área da minha vida que eu ainda não conheço. E quando eu a conhecer, quando eu a destravar, que eu possa estar incentivando outras pessoas. Que legal, Cícero. Então, acho que daí que vem já a nossa conexão. Acho que essa é um dos spoilers aí.
Eu também fui criado em favela, você sabe disso, que a gente já conversou. Sim. Só que o meu é lá do Caminho São Sebastião, Dique da Vila Gilda. Uhum. E realmente o que você falou é um assunto que, pra gente, a gente acaba não tendo referências positivas, né? Infelizmente, no sentido profissional, né? Referências positivas até de valores familiares, da grande maioria das pessoas que são pessoas corretas, humildes, limpas. Sim. Então a gente tem essas referências, mas quando eu digo referências profissionais, a gente acaba na favela ali não vendo um juiz, um advogado. Exato. Então a gente fica sem essas referências profissionais. Eu acho que esse teu exemplo é legal. Nem quero me colocar como um exemplo também, mas esse teu exemplo é legal de saber, das crianças terem uma referência. Exato. E saber que sim, é possível você vencer na vida, você ser uma pessoa honesta, fazendo as coisas certas. Então, legal. Não vai fazer chorar aqui, não, a intenção não é essa não, a intenção não é fazer você chorar não, mas realmente é ser grato, Então, assim, eu sou eternamente grato também a ter vivido o que eu vivi, ter conhecido pessoas como você. Legal. Ainda tenho pessoas lá que eu conheço, que eu gosto, que eu admiro. Sim. E é isso. Eu acho que esse é o papel fundamental, é a vida, né, nos dando oportunidade para viver momentos inesquecíveis como esses aqui. Legal. E, Cícero, eu queria que você continuasse falando aí da parte... E nessa parte aí que você falou que morou em comunidade, o pessoal até falou hoje mais comunidade. Às vezes eu... Não é? Favela mesmo. Não... eu imagino que, assim como eu, você deva ter passado grandes desafios em termos de criminalidade, coisas que... Mas, graças a Deus, você conseguiu romper essa barreira. Sim. Não é? Até imagino também de faculdade, coisa parecida, que não é uma coisa muito normal nesse ambiente que nem você falou. O que você... Já que a gente vai falar de mente e corpo, aliás, você é idealizador do perfil Mente e Corpo, e acho que é um desses temas centrais aqui, mas é que o tema é envolvente, então eu gostaria de voltar. O que você acha? Qual o papel da tua mente nesse processo de quebra de ruptura? Porque, querendo ou não, você falou, você estava em todas as condições, né, para, de repente, ser preso, para não dar continuidade da vida. Muitas pessoas ficaram pelo caminho, não sei se você, mas muitas pessoas ficaram pelo caminho. Muitos. Umas presas, outras foram assassinadas, enfim. Então, uma estrutura muito, muito difícil. E quem olha de fora, às vezes, fala, não, a pessoa segue esse caminho porque quer. Mas eu acho que você precisa ter uma mente muito forte. O que você atribui a essa tua mentalidade? Bom, hoje eu consigo ter essa consciência, né? Mas lá atrás eu acredito que era muito mesmo a vontade de querer vencer. Só isso. Pelo jeito certo. Pelo jeito certo e às vezes também não pelo jeito tão certo, porque você... Cara, às vezes você acha que o que você está fazendo é certo. Não tem certo ou errado. A pessoa não tem discernimento. Exato. É o que você está enxergando ali. Então, vou dar um exemplo. Você vê uma carteira caindo no chão. Pô, cara, qual é o normal? Você avisa a pessoa. Certo. Mas se você vê isso acontecendo várias vezes e é onde as pessoas não têm o comportamento de fazer o que é certo, cara, você entende também que aquilo quando acontecer comigo, eu achava também me beneficiar disso. E aí, uma das coisas que eu gosto muito de falar, enfatizar, e eu não me recordo onde eu escutei isso, mas que as coisas que fazem sentido para mim eu gosto muito de compartilhar. Hoje eu tenho isso como uma crença. Tá. A maturidade para mim hoje, isso para mim, cara, mas como eu escutei isso de alguém e cheguei nessa conclusão, fica à vontade também, né, quem estiver nos assistindo ou ouvindo, de também tomar para si e acreditar nisso. A maturidade, cara, eu acho que ela tá mais, tenho certeza que ela tá mais atrelado à atitude do que realmente ao tempo, tá? Então, assim, por que isso? Porque um menino de 11 anos de idade, ele pode ter a maturidade de fazer o que é certo ou fazer o que é errado. É obrigação? Talvez, não consigo falar exatamente, não tenho nenhum estudo que comprove isso, mas quando a gente passa a ser adulto, né, a gente já tem a total responsabilidade sobre o que a gente faz. Então, assim, eu falo muito que maturidade é escolha. Tá. Então, você tem que escolher ser maduro. Então, você está na frente a um problema, uma situação, você tem ali a escolha de ser maduro e enfrentar, ou você tem a escolha de fingir que nada está acontecendo e deixar a vida levar. Então, hoje eu uso muito essa frase e muito a frase de que criança reclama, adulto resolve. Legal. Então, assim, se você está tendo uma atitude de resolver um problema
que muitas pessoas usam como uma vitimização, sabe? Assim, um exemplo, meu pai não estudou, minha mãe não estudou, meu pai era alcoólatra, minha mãe tinha os vícios dela, então eu posso colocar que a minha situação de vida naquele momento é culpa dos meus pais. E não é. Não é. Não é, porque antes dos meus pais tiveram os pais deles, antes dos pais deles, Exatamente. e assim. Então, assim, eu já tinha isso um pouco claro, mas ao mesmo tempo eu me sentia envergonhado por tudo isso. Mas é o que eu te falei, eu decidi ser maduro. Não coloquei a culpa em ninguém e fui em busca do que eu enxergava. Então, uma das coisas que eu atrelo é isso. A outra hoje eu tenho essa consciência. Quando a gente fala de mente, é algo muito poderoso, né? A nossa mente é algo muito poderosa. E eu até acho que, se eu não me engano, foi no livro As 16 Leis do Sucesso, se eu não me engano foi lá, ou foi explorando o tema do livro, onde eu escutei e tomei para mim que as coisas acontecem 2 vezes na nossa vida. Uma quando a gente pensa e a outra quando, né? Eu pensei um dia estar aqui na tua frente tendo a honra de falar com o Carlão no Tá Na Vendo podcast. Uhum. Tava acontecendo já, cara. Agora tá acontecendo pela segunda vez que a gente tá aqui batendo um papo. Então, na minha vida aconteceu muito isso. Eu lembro que, como eu não tinha muito acesso às coisas, telefone, carro, bicicleta, todas as coisas que hoje para mim parece tão simples, não era. Sim. Então eu pegava, pra gente que é mais antigo, eu pegava o leite de rosa da minha mãe, que era um potinho rosa, e eu colocava no ouvido, assim, na orelha aqui, no rosto, e ficava ali imaginando eu negociando com as pessoas, eu ligando para as pessoas para sei lá, uma descontração, reunir pessoas. Eu tinha esse pensamento. Quando eu comecei a trabalhar já na cidade, assim, tendo que pegar um transporte, você tem o tempo de deslocamento, eu ficava visualizando as coisas mentalmente. Caramba. De tipo, onde eu queria chegar, o que eu queria ter. E, cara, se você me fizesse a pergunta, mas faz de conta que você fez, Cícero, das coisas que você conquistou, você pensava nelas? Em que conquistaria? Sim, cara. Sim. Tudo que eu conquistei, nada foi. Então hoje eu tenho uma convicção de que as coisas que a gente tem é porque a gente em algum momento pensou. Você é um cara, e aí é uma das coisas que eu me conecto muito a ti, também tenho que fazer essa referência. Quando a gente se conheceu, eu era um consultor comercial do produto consórcio na Porto Seguro, e eu tinha que fazer um trabalho de desenvolver ali as vendas daquele produto. E eu passei por diversas corretoras, né? Diversos corretores também, pessoas físicas. E quando eu tive a primeira oportunidade contigo, assim, da gente fazer um trabalho, eu já via que você era um cara diferente. Você pensava diferente. Não sabia que você tinha vindo da favela, né? Da periferia. Sim. E, cara, primeira coisa, cara, o que eu posso oferecer e o que eu posso ter também de aprendizado aqui para que eu venha crescendo, certo? Então, a gente tem ali o pensamento nosso de onde a gente quer chegar e a vida começa a te dar caminhos para que você alcance aquilo. Então, assim, não só você, eu falo que hoje tudo que eu conquistei, tudo que eu... Não tô falando de coisa física, tá? Assim, não só bens, mas assim, de conhecimento, eu agradeço a cada pessoa que passou por mim, na minha vida, cara. Então, tanto é que eu tenho um propósito comigo de falar, a oportunidade que eu tiver com qualquer pessoa, não tem que ser um banal bom dia, assim, tem que olhar no olho, tem que eu poder, de repente, contribuir com alguma coisa, se for o caso. Antigamente eu até me achava um pouquinho, assim, entrão, sabe, assim, porque às vezes eu não conhecia a pessoa e queria, sei lá, dar um direcionamento pra pessoa sem nem saber se ela tava precisando daquele direcionamento, Sim. sabe? Eu chegava a uma oportunidade e falava, cara, mas por que você não faz isso? Sim. Sabe? Hoje eu seguro um pouco. Hoje a tua maturidade proporciona e falou, opa, tá no tempo dele, deixa eu... Não, assim, tipo, cara, será que ele quer? Exatamente. Porque às vezes a pessoa não conhece, né? Exato, nem me conhece, e eu vou lá. Às vezes, na maioria das vezes, pô, foi bem assertivo, mas teve várias situações de, tipo, falar de uma coisa, a pessoa ouvir ali por educação, e depois falar, cara, esse cara... Vou te dar um exemplo, não vou citar nomes. Hoje eu tenho um orgulho de uma pessoa que é o meu cabeleireiro. Ele é um jovem de 20 e poucos anos. E sabe quando você enxerga que a pessoa tem futuro? E ele veio lá, ele, né, continua ali morando
próximo na Vila Margarida ali e tal. E eu sempre converso coisas com ele de maturidade, de evolução, de profissional. E nisso, um dia a gente tava lá conversando sobre N coisas, e ele até um exemplo, eu gosto muito de ler. E ler, cara, é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua vida. E aí eu fui falando isso pra ele, cara, você precisa ler, véio, você precisa tal. E a gente fica, hoje, vou cortar o cabelo, é uma terapia, tanto pra ele quanto pra mim, a gente troca muito, ele já tá, sabe quando o ponto de você contribuir na vida da pessoa e hoje a pessoa tá contribuindo na sua, poder ter essa troca. Compartilha. Exato, e um dia ele estava lá e uma pessoa, tipo, depois que eu saí, falou, pô, esse cara se acha. Pô. Aí ele me defendeu, cara. Sim. E ele segurou isso um tempão, não falou. Aí no outro dia ele falou, cara, pô, outro dia a gente tava conversando aqui, o cara se incomodou. Porque acontece isso, Carlão. E aí voltando até naquela questão que você colocou aí, quando a gente mora num lugar que não é tão, assim, que é bastante hostil, né? Sim. A gente tem ali diversas situações, né? De pessoas que não acreditam mais na vida e vê alguma pessoa subindo um pouquinho, Sim. de querer te derrubar, cara. Vai ter isso. Puxar pra baixo. Exato. Não é nem te ajudar, mas puxar pra baixo. Puxar, cara. Se você não tiver uma mente... Puxar. A gente é da época que não tinha bullying, cara. É verdade. Era ali no tete, sabe? Então, assim, eu não tendo... Então, na verdade, existia bullying, só que a gente não sabia que aquilo era Exato, bullying. isso. Não é Corrigindo, exatamente. Não é? Então, tinha situações que as pessoas me chamavam de playboy, eu morando ali do lado dos caras, os caras vendo minha situação, assim, sabe? E tipo, cara, eu não sabia muito bem como lidar com isso, porque realmente, assim, você vai conquistando, né, conhecimentos e aquilo vai te deixando mais maduro. Mas a certo ponto eu falo assim, cara, legal, velho, eu sou um favelado que as pessoas me enxergam como um playboy, então acho que eu tô no caminho certo, porque é isso que eu quero ser. Você usou a teu favor. Exato, é isso que eu quero ser, eu quero ser rico, cara, eu quero... Jogou pro universo. Exato. Então, assim... são escolhas que a gente toma na vida, mas é legal quando a gente toma as escolhas e a gente sabe por que a gente está tomando as escolhas. É que nem quando alguém vem falar alguma coisa de você, se você não sabe quem você é, aquilo te incomoda. Eu falar pra você, pô, Carlão, tu não fica legal com essa blusa branca. E tu nem tá com camisa branca. Sim. Tá entendendo? Então, assim, a gente aceitar o que as pessoas enxergam da gente e a gente querer viver em prol do, né? Então, era uma das coisas que eu já ali tive a graça de Deus de ter esse discernimento, entendeu? De ter essas escolhas. E aí, com o tempo, eu fui tomando decisões com base nas coisas que faz sentido, que não foi o que eu te falei aqui. Se as coisas acontecem 2 vezes na nossa vida, cara, por que eu não penso aonde eu quero chegar? Por que eu não falo pro meu cérebro qual o caminho que eu quero levar? Porque, na real... Tem muitas coisas que ele é muito inteligente, tem coisas que ele precisa de uma orientação. Sim. Se você só falar, quero ser rico, ele não vai fazer esforço nenhum para te ajudar. Ele não vai gerar energia para que você alcance isso. Mas quando você começa, aí volto mais uma vez, começo a conhecer pessoas, que nem você e outras. E eu falo, cara, Carlão, como que você fez para conquistar sua corretora? Carlão, como que você fez para vender? Carlão, como que você fez isso? Então eu entendo que você veio de um lugar parecido do que o meu, seguiu um caminho. Sim. Por que eu não posso seguir? Exatamente. Sendo que você veio do mesmo lugar para entrar. Então, assim, é ter intencionalidade nas coisas. E aí, quando você tem a intencionalidade e você tem o conhecimento, você começa a otimizar o tempo, a seguir o caminho que às vezes não é o mais fácil, mas é o que é o mais assertivo. A gente vai falar um pouquinho de disciplina, porque você falou aí, às vezes as pessoas, muitas querem chegar em determinado local, mas nem todas estão dispostas a pagar o preço. Exatamente. Então a gente vai falar daqui a pouco lá na frente um pouquinho, quando a gente entrar na parte de esporte, o que o esporte te trouxe de disciplina. Mas antes, você falando em maturidade, a gente tem mais uma coincidência, fui lembrando aqui agora, a gente teve filhos... Muito cedo, né? Cedo, e tem mais uma, a gente teve um espaço... Você tem 2 filhas, você tem uma de qual pessoal? A Luane, ela nasceu em 2003, tá? Então ela já passa dos seus 20 anos. 20 anos, e tá? agora você tá com a menorzinha... Eu não vou falar a idade exata, por que se ela vai assistir, de repente, pai, por que falou minha idade? Tá. Então, mas já tá aí. E ela é de junho também. E a Laura que vai fazer 4 anos, então seja, ela tem um ato de uns 16 anos, de 15 para mais, para não falar a idade para ela, né? Isso aí. Então a gente tem uma outra, mas só que eu ganho de você.
Eu te falei, você nem Sim. sabia que E tu tem um filho, né? tem um filho de 28 anos, o Caio, Tá. né? Vai fazer 29 agora. E tem a Serena, que nasceu Que agora nasceu dia recente 28, agora, né, dia cara? 26. Então, assim, tem pouquíssimos dias. E aí eu queria que você falasse rapidinho, porque tem bastante assunto pra gente falar aqui. E a gente quer aprofundar na parte do esporte também. Mas como você falou de maturidade, como são momentos de paternidade novão e agora esse momento mais recente Legal. agora? Esse é um. Porque eu tô te falando porque eu me conecto com isso, eu tô passando por isso agora. Sim. São momentos diferentes. Cara, foram divisores de água na minha vida. A Luane, eu fui pai com 19 anos. Eu sou de 14 de junho e ela é de 10 de junho. Então, quando ela nasceu, eu ainda tinha 19 anos. Cara, naquela realidade que ela nasceu, eu ainda não tinha faculdade, mas eu já sabia onde eu queria chegar, eu já estava no caminho, eu já tinha ali uma certeza de que eu era um cara bem relacionado, que era só questão de tempo para eu conquistar as coisas que eu via. Você tinha essa confiança? Tinha. Acho que confiança é uma das coisas que a gente precisa ter muito, cara. Não é arrogância, confiança. Essa é uma característica do empreendedor, viu, Cícero? Tem que confiar, cara. E aí, eu usei ela como um trampolim, cara. Porque tem coisas na vida, Carlão, que se você não faz por você, você tem que fazer por alguém. Eu sempre fiz as coisas porque eu queria fazer. Mas eu usei ainda uma dose dupla, que é, cara, as coisas que eu passei, minha filha não vai passar. Tá. Os exemplos que eu vi de N pessoas, eu tenho que fazer o contrário. Então, eu aprendo com as pessoas o que fazer e também aprendo o que não fazer. Então, ela foi um impulsionador para mim, cara. Então, tudo eu pensava muito nela. Tanto é que eu fui pai muito novo, então eu não cheguei a casar com a mãe dela. A gente se separou, ela ainda tinha 4 meses de idade, mas separou num dia, no próximo final de semana eu já estava com a minha filha e era de sexta a segunda em casa. Lógico, aí eu tinha que trabalhar, meus pais ficavam com a minha filha, então foi para mim um trampolim. Quando eu vim ter a Laura, aí já foi outra realidade, então eu já tive a Laura com outra estrutura emocional, com outra estrutura financeira. Então, mas não deixa de ser um divisor de águas, porque até muitas pessoas não sabem, mas a Laura veio também com um desafio aí novo pra gente, que a Laura, ela tem o TEA, né? Transtorno de espectro autista. E isso pra gente foi uma grande surpresa. Cara, mas o que eu tenho usado de trampolim, novamente, que assim, eu tenho a chance de aprender sobre esse tema e de repente até ajudar pessoas que estejam passando por situações assim. Então, assim, eu tive que romper a barreira da pobreza usando alguns trampolins. O meu querer, a minha confiança e a minha família. Hoje, eu tenho que vencer N coisas que a gente enfrenta no mundo usando os mesmos trampolins. Desculpa, gente, tô nervoso. Imagina. Mas os mesmos trampolins que eu usei lá, com a maturidade que eu tenho hoje, né? Então a gente ganha aí um pouco mais a gente fica forte com o passar do tempo, né? E aí é onde vem o esporte. Tem mais bagagem, né? Exato. Então hoje, talvez por uma pessoa que teve uma vida assim mais tranquila e de repente tem um diagnóstico de alguma patologia, seja com ela ou com alguém ou com um filho, que pra gente é uma bênção e isso mexe muito com a gente, se a pessoa não passou por essas dificuldades, não tem essa consciência, cara, a pessoa ela cai. Assim, eu falo porque a dinâmica é muito grande. Então, só é mais uma coisa para mim de falar, cara, vamos resolver, vamos ter maturidade e fazer o que precisa ser feito. E a gente está aprendendo. Eu e minha esposa, a gente está aprendendo cada dia, está sendo desafiador e ao mesmo tempo bastante gratificante. Eu imagino. Cícero, antes da gente entrar no tema central, queria que você falasse um pouquinho mais. Como a gente já falou, a gente se conheceu na Porto Seguro, né? Sim. E a gente, ao longo do tempo, a gente vem ainda... Na verdade, a gente se reencontrou agora, né? Você está num outro desafio, você trabalha hoje no ramo farmacêutico. Mas eu gostaria de saber, falando de seguro, você tem alguma coisa importante, alguma coisa que você viu, que você aprendeu nesse ramo de seguros,
que você utilizou na sua vida, que você carrega até hoje, alguma lição? E mais propriamente dizendo, eu gostaria que você, se você tiver, claro, que só explica para o pessoal mais ou menos o que você fazia. Você era gerente de produto, trabalhava no ramo de consórcio, não é isso? Isso. E você, algum momento, você sentiu, caramba, que legal, pude contribuir, entregar valor para essa pessoa através do meu trabalho? Sim, Como sim. que foi isso sim. aí? Eu vou usar o teu exemplo, tá, Carlão? Tá. Porque eu tenho muitos exemplos, mas quando eu entrei na Porto Seguro, eu tinha uma pequena passagem numa indústria, na Uzi Minas, né, que a Baixada Santista conhece, e eu vi que ali, eu negociava muita coisa lá, só que não era da área comercial, era da área produtiva. Tá. E aí eu logo quis tomar a iniciativa de mudar de ramo, e aí foi quando eu saí de um salário, de uma empresa que era consolidada, que trazia segurança, né, financeira e profissional, para um desafio. Então, é até legal pôr esse ponto, abrir esse parênteses. Quando eu tomei a decisão de sair da Uzi Minas para Porto Seguro, eu não entrei na Porto Seguro para dar suporte para os corretores, que era o que eu fazia. Eu entrei para ser vendedor porta a porta do consórcio. Tá. E aí eu tinha um salário na Uzi Minas, acho que de R$3.000, e eu saí de lá para ganhar 690. Era o salário fixo, só que tinha as comissões. Então você tem que ter a confiança de que aquele salário fixo não era o que eu buscava, mas as comissões, como era infinita, eu tinha um cheque em branco todo mês. Então já é um aprendizado. Quando eu comecei a ter contato com a empresa Porto Seguro, já ali como funcionário, eu lembrei que aos meus 18 anos eu havia feito um consórcio da Remasa, onde a vendedora me vendeu errado. Ela me prometeu coisas que não existem no consórcio. Sabe, assim, tipo, já escolhe aqui, daqui 3 meses você já vai pegar sua moto. Era uma moto, né? Eu ainda tinha a cabeça aí Tinha algumas crenças limitantes, então não pensava num carro primeiro, vamos pensar na moto, né? Sim. Então, aquilo dali me deixou bastante chateado. Eu cancelei o consórcio e depois fui trabalhar com o consórcio. O mundo deu uma volta aí, né? E aí, qual o primeiro aprendizado? Não vou vender para ninguém da forma que venderam para mim. A primeira experiência que eu tive com o consórcio foi horrível, cara. Mas eu falei, pô, quando eu entendi o que era o produto, porra, desculpa o palavrão, mas, pô, esse produto vai ajudar muita gente. Vai fazer muitas pessoas a conquistarem o sonho. Porque tu pensa pra um cara que veio da periferia, conquistar uma moto era algo muito grandioso, cara. Era muito grandioso tu ter o teu veículo de transporte, não depender, sabe, de todas as dificuldades que a gente enfrentou com ônibus, com lotação, enfim. Até trem, né? A gente chegou a pegar trem e tudo. Então, eu fiquei pensando assim, cara, eu posso estar ajudando as pessoas da maneira certa a conquistar os sonhos dela. Porque hoje, a pessoa que está começando a vida, ela pensa em ter o seu veículo, ela pensa em ter sua casa, ela pensa em ter sua família. E ali era um dos caminhos, né? O consórcio, ele proporciona isso. Então, 7 meses de empresa, teve a oportunidade, a Bel, que era a consultora da época, ela foi seguir outra trajetória e ficou a vaga dela aberta. Só que tinha um requisito lá que era a partir de 1 ano, internamente era a partir de 1 ano. Só que eu estava já me destacando, então eu fui o primeiro cara a vender no salão de vendas no prédio novo da Porto Seguro. Legal. E eu fui o último cara a entrar. Então, assim, eu já vi que eu tinha entendido o que era e como fazer. E já tinha ali um know-how para poder disputar nessa vaga. E fui para cima, cara. Quando eu entrei na vaga, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas como você, que trabalha com diversos produtos, ajuda pessoas em diversas áreas. Então, assim, o meu know-how maior era com consórcio, mas nada impedia de eu saber um pouquinho sobre previdência, sobre seguro, né? Sobre N coisas, sobre financiamento. Então, eu não ficava ali só no meu mundo. Então, eu sempre ficava trocando ideia com vocês. E eu via muito, cara, que você conseguia dar para os teus clientes uma proteção gigantesca. É o seguro da casa, é o seguro da empresa. Tá pensando no futuro? Vamos fazer uma reunião? Cícero, né? Tinha a Thaís, a sua irmã, que trabalhava lá contigo. Cícero, vamos fazer uma reunião? A gente chegou a fazer bastante treinamento, né? Treinamento, a gente fez uma palestra. Palestra, no cinema. Isso. Então, assim, todas essas coisas foram só os caminhos para quando a gente chegava e via uma pessoa assinando ali o contrato dela de um bem que ela estava conquistando. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. Imagino. É lógico que a gente não trabalha
de graça. Então Sim. a gente pensava em vender porque também é o nosso trabalho. Mas antes disso, cara, às vezes teve cliente, e aí foi um dos aprendizados, muitas vezes teve cliente de eu falar, cara, esse produto não é para você. Sim. E às vezes o corretor, não vou citar nome, fala assim, cara, tu não vendeu? Mas já tava... Não dava para vender desse jeito, cara. O cara vai cancelar, vai ser BO pra gente. Vai transformar um sonho num pesadelo. Exato. E como que eu fui ter nessa base? Aprendendo com vocês. Porque é melhor eu não vender agora e numa outra oportunidade eu vender e esse cara tornar um cliente para mim o resto da vida, eu poder vender pro teu cliente, né? Porque eu não vendia direto pro cliente, eu vendia a ideia para vocês. Exatamente. E o cliente de vocês que compravam, né, essa ideia. Então, cara, era muito gratificante um cliente me elogiar pro corretor, ou às vezes, dependendo do relacionamento, o cliente já tinha a porta aberta e o corretor tinha confiança em mim de falar, não, cara, trata direto lá com o Cícero lá, o que ele fizer tá feito. Então, assim, eu aprendi muita coisa, cara. E, assim, um dos maiores aprendizados foi essa questão não só da segurança do produto, mas da segurança que você traz pro teu cliente. Ó, se acontecer alguma coisa, me liga. Eu resolvo. Sabe? Não, a culpa é de fulano de tal. Eu via que você é um cara que chama a responsabilidade para si. Então, foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Por isso que eu me associo a pessoas boas, viu, Cícero? Porque a gente precisa desse suporte. Eu costumo dizer que o maior patrimônio do corretor de seguros é a credibilidade. Exato. Por quê? Porque a gente vende papel. Exato. Entendeu? Então, se você não tiver credibilidade... E aí, quando a gente fala de credibilidade, a gente não fala só na área profissional. Porque, na minha opinião, você não separa a área pessoal da área profissional. Sim. Você não pode ser uma pessoa correta na área pessoal e incorreta na área profissional. Exato. Então, as duas coisas se juntam, né? Exato. E, poxa, como eu te falei, eu tenho prazer e honra de trabalhar com pessoas como você, sabe? Que têm os mesmos valores, os mesmos pensamentos. E eu digo, você falou de sinergia, de atrair... Você acaba atraindo clientes do mesmo perfil. Sim. Porque você sabe que existe o outro lado também, do cliente mal intencionado, que às vezes quer fazer o seguro para dar golpe. Exato. E graças a Deus, ao longo desses nossos 23, 24 anos de carreira, de profissão, não tivemos nenhum caso desse tipo, entendeu? Mas eu acho que é pelo que você atrai mesmo, um tipo de pessoas que você quer atrair. Eu acho isso bem importante. Mas vamos lá, meu amigo geminiano, eu gostaria que você falasse agora o tema central, e aí só relembrando, agora no mês de maio, a partir do dia 25, 26 de maio, vai ter a atualização obrigatória da NR1, que é uma normativa que fala de saúde mental. Certo. E aí foi aí que eu quis te trazer aqui, porque você é um esportista nato, aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, você é uma pessoa que eu admiro bastante nessa área de esporte também, acaba me incentivando. Eu quero que você leve seu recado aí para incentivar outras pessoas, aquelas pessoas que precisam de uma saúde mental, aquelas pessoas que hoje são sedentárias, precisam ter um impulso, aquele empurrãozinho para poder deslanchar aí. Pô, cara, eu fico até lisonjeado com a introdução. Vamos lá, vamos por partes. Quando a gente fala de saúde mental, existem alguns fatores, né? Não é uma responsabilidade só da empresa, né? Que nem você falou da normativa, né? Da norma que tá aí já rodando. Eu acho que é sempre quando a gente envolve o lado pessoal e o profissional, principalmente no caso CLT ou em qualquer situação, existe ali a contrapartida, né? Certo. Então, assim, tem o lado do profissional e tem o lado... né, o lado do pessoal e profissional da pessoa e tem um lado pessoal e profissional do CNPJ. Então vamos lá. A gente está acostumado, Carlão, a dizer sim para tudo. Então se eu não sei o meu limite, se eu não sei o que eu realmente aguento, cara, uma hora isso vai dar ruim. Então você é meu chefe, meu líder. E aí, Cícero, consegue fazer isso aqui? Cara, eu preciso produzir essas canecas aqui, não é minha obrigação, mas, cara, vi que você tem um relacionamento. Cara, aí você vai pegando. Então, ali, vai chegar uma hora que você não vai dar conta. Sim. Então, a gente tem que saber também lidar com o não, né? Sim. E ter ali... Mas tem também o lado onde hoje, com esse mundo mais tecnológico, onde a gente tem uma enxurrada de informação... e uma rapidez aí gigantesca de comunicação,
onde, cara, a gente acaba fazendo coisas que a gente nem imaginava que chegaria a esse ponto, mas como isso ainda é muito novo, não é tão novo assim, mas parece que é agora que tá. Sim. Cara, as empresas, em muitos casos, principalmente a liderança, não vou falar, às vezes a empresa tem seus valores, seus princípios, mas a liderança ali recebe uma informação e, lógico, tem um viés da pessoa e aí cobra a pessoa de determinada maneira, no qual, para alguns vão funcionar, para outros não. Então, requer uma sensibilidade ali e você saber lidar com as ferramentas que você tem. Então, eu não vou conversar com o Carlão da mesma forma que eu converso com o João. Eu tenho que entender, eu estou falando disso, liderança, e a liderança representa o CNPJ. Sim. Então, esse é um fator, tem uma responsabilidade dos dois lados, de eu aceitar e do cara transmitir a mensagem que precisa ser transmitida. Porém, como eu não gosto de usar nada como muleta, como desculpa, eu não gosto de me vitimizar, eu venho trabalhando o esporte, a atividade física na minha vida de que maneira? O cérebro, ele sempre vai fazer com que a gente poupe energia. Sim. Ele é programado para isso. Então, tudo que você faz que é novo, você gasta muita energia. Muita energia. Então, o cérebro quer que deixe isso num piloto automático para que você, né, poupe energia. Eu sabendo disso, existem coisas na vida que você faz, que eu chamo de hábitos ruins. Existem coisas na vida que você faz que são os hábitos bons. Geralmente, para tu conquistar um hábito bom, você precisa de disciplina. Disciplina não é fazer aquilo que é fácil. Disciplina é fazer o que é difícil. E para você fazer o que é difícil, muitas vezes você precisa de força, muitas vezes você precisa de repetição, muitas vezes você vai precisar até de uma força além do que aquela que você nem conhece ainda. Então, eu sabendo disso, cara, eu sempre me coloco em situações desconfortáveis. Por quê? Quando eu falo de hábitos bons, ele traz para mim resultados positivos. Então, assim, se eu vou para uma musculação, a primeira vez que eu vou fazer uma musculação, o meu corpo, a minha mente, não vai ser legal. Primeiro que a minha mente já vai falar, Carlão, não vai, cara. Tá brigando. Tu vai fazer isso, velho. Não vai, velho. Ele vai lutar contra. Mas quando você vence essa barreira, disciplina é vencer as barreiras das coisas difíceis. Aí você vai se deparar também com dor física, porque teu corpo ainda não está acostumado. Com dores pós aquela atividade. Só que quando passar a dor e quando você sabe o porquê que você está fazendo aquilo, começa a gerar em você resultados que vão te ajudar em diversas áreas. Então, quando você treina, e você treina todos os dias, ou tem uma frequência aí respeitando o descanso e tudo mais, porque também o descanso é treino, então você começa a ficar mais forte e trazer benefícios. Um exemplo, vou pegar o exemplo da musculação. Você é sedentário, você começa a fazer, já começa a melhorar o teu sono, já começa a melhorar a tua ingestão de alimento, porque você fala, cara, é tão difícil fazer isso. Exatamente. Eu vou chegar em casa e vou comer isso aqui que eu lutei tanto para trabalhar lá na academia. Nossa, 1 hora de esteira, agora eu vou em 5 minutos. Então tu ficou ficou 1 hora de esteira, você perdeu, vamos supor, 700 calorias. Sim. E você está num processo de emagrecimento. Cara, aí você vai pegar, vai comer um prato que só no prato tem 1.300 calorias. Exatamente. Não faz você sentido. Você está se boicotando. Exato. Você está sendo incoerente. O Exato. cérebro não gosta de ser incoerente. Exato. Aí levando, isso eu estou falando pro lado pessoal. Sim. Levando pro lado profissional. Quando você está numa vida ativa, em atividade física, algum esporte que seja aquilo que você se identifica, isso também vai rebater na tua vida profissional, na tua vida amorosa, porque você fica mais forte, cara. Verdade. Você fica mais forte. E mentalmente, eu sempre me coloco em situação cada vez mais desconfortável. Então Sim. Vamos lá. Quando eu comecei a correr, a primeira vez que eu fui correr uma corrida de rua foi os 10 km da Tribuna. Caramba. Eu nunca tinha corrido 10 km, cara. Sim. Eu tinha sido jogador de futebol amador, eu tinha feito 10 anos de capoeira, enfim. E fui correr uma prova de 10. E na época que eu fui fazer essa prova, eu tava fazendo Muay Thai. Então tinha um condicionamento físico legal. Já jogava frescobol há 20 anos. Uhum. Então, assim, eu sempre achei que o esporte ele iria me ajudar em muitas coisas. Conexão com pessoas. E aí eu descobri que no lado mental, que hoje a maioria das coisas que você faz
você só faz se você for forte mentalmente. Exato. Então, hoje eu falo com muita propriedade. O teu corpo te leva aonde a tua mente te direcionar. Legal. Então, quando eu corri esses 10 km da tribuna, foi para ajudar uma amiga. Eu terminei a prova com febre. Eu fiquei uns 3 ou 4 dias, eu estava na Porto Seguro, foi em 2015 isso. Caramba. Eu fiquei uns 3 dias ou 4 indo trabalhar, mas evitando qualquer esforço de subir escada. Mas para a corrida? Eu fiquei todo dolorido, Nossa, cara. então Eu nunca tinha corrido. Você, então, na primeira Eu vez nunca que tinha corrido. Eu Rapaz. tive febre de 40 graus, cara. Caramba. A água caía na minha cabeça, doía o corpo inteiro. Foi bizarro. Nossa. Só que o que ficou na minha cabeça? Cara, a energia da prova, a galera que tava ali gritando, que tu achava que era pra você, que tu tinha uma torcida, sim. a medalha. Cara, eu sou um cara, Carlão, que é uma das características minha que é muito forte. Se eu tiver 10 opções de algo, em qualquer situação, seja na vida pessoal ou profissional, tem 10 coisas, 10 opções. Das 10 opções, 9 são ruins, tá? Tá ruim a coisa. Só tem uma boa. Eu vou olhar pra boa, cara. Legal. Eu vou olhar pra boa. Meio cheio. Exato. E se tiver as 10 ruins, eu vou aprender com essas 10 ruins. Legal. Então, naquela situação, depois que passou a dor, começou a vir um efeito, que aí eu falo que é o efeito positivo quando você cria um hábito bom. Cara, eu quero voltar nessa prova, eu vou treinar, porque além de viver novamente essa experiência, eu vou terminar a prova e não vou sentir essas dores. Legal. E vou fazendo um tempo melhor. Então, eu fui entendendo esse processo. Aí, lógico, comecei a treinar para 5 km, fazer uma prova de 5 km. Depois, fui fazer uma prova de 12 km. Fui aumentando gradativamente, vivendo o processo. E aí eu fui criando esse hábito da atividade física. Então, isso começou em 2015. E aí, só para a galera entender, eu sou ultramaratonista, triatleta, né? E isso foi uma construção aí de 8, 9 anos, né? Parece que foi rápido para algumas pessoas, sim, mas é aquilo. Quando você tem conhecimento, quando você tem a humildade intelectual para aprender com outras pessoas, você encurta o tempo. Então você começa a encurtar o tempo. Então sim, tem pessoas que vão fazer maratona e também vai do objetivo da pessoa. Eu falo que as pessoas têm que fazer maratona porque a maratona são 42 quilômetros. Geralmente você ultrapassa o limite físico ali, né, normal de uma pessoa normal, vai. Então assim, você vai ultrapassar esse limite. Quando você ultrapassa esse limite, você descobre dores, pensamentos, crenças que você nem sabia que existia. Caramba. Tem músculo no teu corpo que você começa a doer que você nem sabia que existia. E aí quando você vence isso, você se torna um novo ser humano. Uhum. Então, é muito mental, cara. Chega um momento na maratona que você deixa de... Já não vive mais o físico. É só o mental, porque o físico já era. Caramba. A minha primeira maratona, eu queria fazer para baixo de 4 horas. Quando chegou no quilômetro 37... Carlão, eu não conseguia mais nem olhar para o relógio, onde ele indicava ali a quilometragem e o tempo que eu tava. Que doía ombro, doía tudo. Quando chegou no 40, faltando 2, eu não pensei em desistir. Mas, cara, eu não sabia como que ia terminar. Minhas pernas pesavam toneladas. Deus, eu imagino. Sabe? E aí veio uma voz, falou assim, eu tava com meu nome escrito na camisa atrás, e falou assim, vamos lá, Cícero, tua família tá te esperando. Nossa. E o cara não sabia quem eu era, ele só via o meu nome. E tu vê como são as coisas, cara. Quem tava lá me esperando? Minha esposa, a Laura não era nascida ainda, então tava minha esposa e a Luane, a minha filha mais velha. E essa sensação cara, ele ter falado isso, veio uma força que eu nem sabia que tinha. Então aí eu fui entender isso. Cara, quando a gente acha que tá no nosso limite, a gente ainda tem 30% ainda de bateria. Sabe o celular? Chegou no zero, ele apaga, tu tem que carregar. O nosso cérebro é tão inteligente em algumas áreas. Tem uma reserva. Tem uma reserva. Que legal. Eu não sabia disso. Hoje eu sei. Eu não sabia também. Hoje eu sei, também, cara. Então as coisas são intencionais. Fiz a primeira maratona. No ano seguinte, eu fui fazer uma ultramaratona de 75 quilômetros. Caramba. Que loucura. Fiz a ultramaratona, fui fazer triatlon. Fiz triatlon. Recentemente eu fui daqui de Santos até Aparecida do Norte de bicicleta. Foram 231 quilômetros. Pra que isso? É pra mostrar que você é melhor do que outra pessoa? Não. Porque as pessoas, sempre tu vai ter alguma coisa na tua vida que tu faz melhor do que eu.
É verdade. Mas o que eu faço não é para mostrar para ninguém que eu sou melhor. Na verdade, é para impulsionar as pessoas a acreditarem que a atividade física vai salvar a vida dessa pessoa. Vamos falar de seguro. É como se ela estivesse contratando um seguro para algumas doenças que vão ocorrer na vida dela se ela não fizer atividade física. E quando ela faz, ela adquire um seguro contra algumas determinadas doenças. Que legal. Que a atividade física vai ajudar. Então, eu sempre me coloco em situação desconfortável para que cada vez mais eu esteja preparado fisicamente e mentalmente pelas situações que eu ainda não sei que vão ocorrer na minha vida. Então, quando aparece algum problema, cara, às vezes é muito grande. Mas essa experiência de viver aí a disciplina, o esporte, ele me dá forças para falar, cara, é um momento. Que legal. Vai passar. Cícero, rapidamente para a gente falar, fala um pouquinho rapidamente do que eu gostaria de falar também, que agora vai fazer 12 meses que eu não bebo. 12 meses. Legal, cara. Acho que a gente tinha se encontrado, acho que eu falei, Cícero, eu quero parar de beber, eu tinha parado fazia pouco tempo, e agora já fazem 12 meses. E eu acho que você substituir por hábitos mais saudáveis, acho que o esporte pode te ajudar nisso. Sim. Você tem alguma experiência nisso também? Alguma coisa de vícios aí? Tenho. De uma forma rápida para falar, porque Geminiano fala bastante. Mesma coisa que você. Ano passado, eu treinei para uma maratona na USP, que é a Maratona Fila. Uhum. E geralmente, no período de maratona, que são 3 meses mais ou menos, eu não bebo. Tá. Não bebo bebida alcoólica nesse período. Depois que eu terminei essa maratona o ano passado, esse período se prolongou. E aí, no final do ano, eu fui comer uma pizza com a minha esposa e fui tomar um vinho, cara. Eu não consegui tomar. Caramba. Não consegui tomar. Ele voltou. Eu até achei que estava estragado. E não tava. Minha esposa provou lá, não tava. Então, eu também tô mais ou menos isso aí. Eu comecei a treinar pra maratona mais ou menos em abril. E nós já estamos em maio, então também tô 12 meses sem beber, cara. Caramba. E realmente é isso, cara. Na verdade, tem coisas na vida que você precisa assumir para você mudar qualquer hábito seu, qualquer dificuldade que você tenha. Primeiro você assume. Não é assumir só para você. Deixa público isso. Principalmente para as pessoas que acreditam em você. Então, uma vez que você assumiu e uma vez que você sabe coisas que vão te trazer benefícios e você insere isso, vão te ajudar. Então, assim, no caso de um vício, você insere uma atividade física, ela gera dopamina, igual um vício gera. Então, mas só que, qual a diferença? Na atividade física, você precisa de um determinado tempo para você começar a liberar essa dopamina, essa sensação, esse prazer de estar fazendo. Leva um tempo. Tanto em minutos como em tempo de dias também. Já num vício, a bebida, o cigarro, o açúcar, todos esses tipos de vício, eles geram uma satisfação já rápida, instantânea. Sim. E aí é mais fácil de você viciar. Sim. Então, assim, tá mais atrelado a você entender isso e tomar uma atitude de querer mudar. Então, primeiro assumindo, quando você assume e você determina que vai mudar e deixa isso público, eu falo porque eu tive experiência. Eu já usei drogas que não eram lícitas, que eram ilícitas, durante uns 10 meses. E assim, ó, cara, isso não é pra mim. Legal. Senão eu vou continuar onde eu não quero estar. E aí eu deixei isso público, falei pra minha mãe, pro meu pai, pra minha esposa, que na época era minha namorada, pra minha filha, pros meus parentes, falei, ó, tava fazendo isso e não vou fazer mais isso. E não fiz mais, cara. Acho que é a determinação. É isso. Você falou aí, eu particularmente, por que eu decidi parar de beber? Porque eu não gosto de ter controle, não gosto que ninguém tenha controle, sabe, sobre a minha pessoa, nada. Aí eu falei, querendo ou não, eu já tinha parado de fumar. Isso agora faz 10 anos que eu parei de fumar. 15 anos. Olha só. 15 parabéns, anos que eu parei cara. de fumar. E aí eu falei, não tá legal. Sabe quando você bate e fala, não é uma coisa que não tá legal, tô bebendo, não tô. E foi o que você falou, precisa reconhecer. E eu reconheci, você tem que ter muita coragem para você reconhecer que não tá legal. Eu falei, não quero mais beber. E aí cismei, aí eu fiz aniversário dia 14 de junho. E que essa é mais uma... uma coincidência, né? Eu fiz aniversário dia 14 de junho, aí ganhei um monte de garrafa de vinho. Tá. Aí tomei todos os vinhos.
E aí quando foi na segunda-feira eu falei, não quero mais isso pra mim. Aí parei de beber e fui radical mesmo. Falei, não quero. E aí eu acho que a minha mente teve um papel fundamental nisso aí. Sim. Porque você tem que ter muita força mental. Sim. Porque tudo vai contra isso. As pessoas, os seus amigos, pô, você não tá bebendo, você tá chato, tá, não sei o quê, pô, você era melhor, mas agora como bebia, pô, e não tá fazendo bem pra mim. Isso aí eu falo que isso aí é quando você tem uma falta, assim, é uma falta de identidade. Sim. Porque a partir do momento que as pessoas determinam o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, você perdeu sua identidade, cara. Exatamente. Então, assim, você não pode ser um cara correto no trabalho e ser um cara totalmente desonesto na vida pessoal. Exatamente. Não faz sentido. Então, assim, eu fiquei 10 anos sem beber na época da Porto Seguro. Eu não bebia. Tinha gente que falava, não vou citar nomes, mas a gente tinha vários momentos, né, de happy hour, vários convenções que chamava de performance lá. Cara, era bebida pra caramba. E eu tava lá na minha água. E as pessoas falavam assim, sabe o que as pessoas falavam? Pô, cara, não dá pra confiar em quem não bebe. Tem esses. Cara, eu sei quem eu sou. Sim, claro. E não vai ser essa opinião. Então a gente tem que ter muito claro isso, cara. Exatamente. Que a tua opinião, a opinião dos outros sempre vai existir. Só que eu não posso aceitar, não preciso brigar com ninguém. Tudo bem, se você não confia, não tá tudo certo. Eu confio. Eu confio mais em mim que eu vou sair daqui, vou pegar meu carro e vou chegar no local onde que eu tenho que chegar. Não que eu nunca tenha feito nada errado. Não, pelo amor de Deus. Lógico, mas eu tô falando assim que eu tenho exemplos pra dar, porque eu fiquei 10 anos sem beber e eu era muito criticado, cara. Mas tem. Porque assim, numa mesa tinha lá 20 pessoas bebendo e eu era a única que não tava bebendo bebida alcoólica. Você é o chato do rolê. Cara, eu tentava não ser, porque às vezes eu queria agradar. Hoje eu não quero agradar ninguém, não, cara. Hoje eu tô bem convicto mesmo. Isso. Acho que isso é legal. Acho que essa parte da mente aí que eu me orgulho realmente de ter parado, porque não é uma coisa tão fácil. Quem bebe sabe que não é. Mas hoje, graças a Deus, você falou de hábitos aí, hábitos saudáveis, é uma coisa que não me faz falta. De vez em quando dá vontade, fala, mas o benefício maior, fala, não, pra quê? Cara, eu cheguei nessa jornada aqui. Eu costumo, hoje, como eu tô esse tempo sem beber, eu não tenho falado para pessoas que eu não bebo. Porque se amanhã ou depois me der vontade de beber, eu vou beber e as pessoas não vão... Tipo assim, não que eu esteja me preocupando com as pessoas vão falar. Mas é que, cara, eu acho que você tem que levar uma vida sabendo que você pode fazer o que você quiser. Claro. Dentro do que você faz, tudo que a gente faz tem uma ação-reação. Então, assim, quando eu opto em beber... eu tenho que estar consciente que eu não posso dirigir. Exatamente. Que se eu passar do ponto, talvez eu venha fazer besteira. Exato. Eu sabendo disso, eu vou fazer ou não fazer, sabendo que as consequências eu tenho que arcar. Então por isso que eu não fico falando agora. E aí parece que quando é proibido, irmão, quando você fala, parece que fica mais difícil. É verdade. Então assim, eu tento trabalhar minha mente nesse sentido. Hoje eu não estou bebendo. Se amanhã depois der vontade, sabe o que estão feito, cara? Às vezes dá vontade, mas não é a vontade... É uma vontade de tu sentir o sabor mesmo. Sabe? Que eu sempre gostei muito de chopp, cerveja artesanal. E aí eu fui numa festa do dia e deu vontade. Sabe o que eu fiz, cara? Eu fui lá, comprei uma Heineken 0 e tomei. Engana o teu cérebro. Tá certo. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem recurso. É que às vezes a gente quer pegar o que é mais fácil, o caminho mais fácil. É aquilo que você falou, o cérebro sempre vai querer pegar, gastar menos energia. Exato. Então você vai pela coisa, né? Exato. Que aí a gente pode até marcar outro dia pra gente falar um pouco dos gatilhos mentais. Pô, enfim. Cara. Esse é aquilo que eu te falei nos bastidores, quando a gente tava em vários encontros que a gente já teve, de, cara, a mente hoje não tem como estar separada do corpo, cara. Então, assim, o que você faz fisicamente depende da mente. Exatamente. Tu vê que a maioria das palavras que a gente fala, fisicamente... Exatamente. Tá ligado na mente. Tudo que tem a ver com ação, com agir, vai estar ligado à mente. Então, assim, se você tiver que investir em algo, invista na sua mente. Então, a princípio, ler, estar com pessoas que são melhor do que você, né? Isso vai te ajudar muito. É um jargão que usam muito, que assim, se você anda com 4 pessoas melhores do que você, então estão bem sucedidas, mas sem sombra de dúvida, tu vai ser o 5º. Se você anda na periferia com pessoas que estão ali cometendo infrações,
e você é o quinto a andar com essas pessoas, mesmo que você ainda não esteja fazendo, logo você vai fazer, porque você vai se acostumar com aquilo, de ver ali, fazer, e mesmo que você não esteja fazendo, é aquilo que os mais velhos falam, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, só de estar no meio, se a polícia parar e pegar ali alguma coisa, tu tá no meio, tu vai pagar por uma coisa que ainda você não tá fazendo. Mas se você insistir nisso, você vai ser o quinto. Então, escolha com quem você quer andar. E isso tá no poder da mente, cara. Você tomar a decisão, ser maduro. Ah, que legal, que bacana. Bom, eu já imaginava que o assunto ia ser bom, agora eu tive a confirmação. Passa que muito legal, rápido, cara, passar rápido, né? A gente vai chegando nos momentos finais e eu queria que você pudesse falar, eu vou te fazer 3 provocações aqui de levantar reflexão, que você falasse alguma coisa para os pais, né, que passam pelo o mesmo desafio que você passa com sua filhinha, você falou que ela tem um transtorno. Sim. Se você pudesse dar um recado para essas pessoas, que recado você daria? Ó, primeiro que as coisas acontecem na nossa vida por uma permissão. Então, em algum momento a gente permitiu o que está acontecendo na nossa vida. Ah, é Deus castigando? Não é Deus castigando. É Deus te deixando mais forte. Então, qualquer dificuldade que você enfrentar na vida, pensa que isso vai passar. Vai passar. Em algum momento vai passar. Nada, a gente não tem uma certeza de nada, cara. A única certeza que a gente tem hoje, assim, é que isso aqui é passageiro. Então, essa vida terrena vai passar. As outras coisas, cara, é uma grande incerteza. Pô, eu tenho que viver da melhor maneira possível. Então, aproveitar, pegar do limão e fazer uma limonada. Então, tem muita coisa, em qualquer situação que é desconfortável, vai te trazer muita coisa boa. Então, eu diria para qualquer pessoa que esteja enfrentando não só essa patologia, ou qualquer outro desafio, encare da forma que tem que encarar. Tome as escolhas que precisam ser tomadas. Adulto, resolve. Criança que reclama porque não sabe. Então, assim, assuma a responsabilidade, você vai sair muito melhor do que você entrou. Então, é isso, cara. Vai passar. Que legal. Vai passar. E vai ter aprendizado. Agora, que se você não aceitar e não querer fazer o que precisa ser feito, isso vai ser muito mais... O dia que tem 24 horas vai durar para você 48, enfim, vai dobrar. Legal. Bom, em 30 segundos, se você conseguir, qual foi o maior aprendizado nessa tua trajetória pessoal, profissional, que você poderia compartilhar com as pessoas, que você considera? O maior aprendizado... Desafio, né? Porque tem vários aprendizados, né? Ainda mais você é um cara que gosta de ler. Sim. Muitas pessoas não sabem quem são, muitas pessoas muito menos sabem qual o propósito que tem. E para você saber quem você é e saber qual o propósito que você tem que viver o processo. Aí volta até na pergunta anterior que você colocou. Eu tenho que viver o processo, cara. Se eu não me apaixonar pelo processo, quando o resultado chegar, talvez eu não dê o valor que ele precise. Sabe, assim, não valorize. É você ter um sonho de ter uma empresa, ter uma casa, ter um avião, ter qualquer coisa. Só que você só está focando no objetivo final. Só que para ter isso, você tem que passar por um processo. Então, o maior aprendizado que eu tenho da vida é isso, cara. É o processo. Legal. Viva o processo. Que legal. Bom, meu amigo, como eu tenho a honra de estar aqui com você, eu queria inaugurar um quadro aqui hoje. Legal. O quadro Tá Vendo? Você sabia? Bom, eu quero falar hoje, não sei se você sabe, mas como é um programa aqui público, eu imagino que seja esportistas, pessoas que gostam de esporte, empreendedores. Então, Cícero, você sabia que existe um seguro chamado DIT, que é o seguro de diária por incapacidade temporária? Sabia. Sabia? Que legal, que bacana. Sabia. Perguntar pra você é sacanagem, porque você é um porque cara eu tava nesse meio, conhece. Né? Mas explica pra galera que não sabe o que é, cara. Bacana. Porque assim, tem muitos profissionais hoje que são liberais e praticam atividade física. E todo mundo, não só o profissional liberal, qualquer pessoa tá sujeito a acontecer alguma coisa. Mas no caso do profissional liberal, muitas vezes se ele não fizer algo que assegure ele financeiramente, vai acontecer um imprevisto e o cara vai perder muitas oportunidades aí porque não tá ali não consegue executar o que ele estava executando por causa do imprevisto. Então explica pra galera, cara. Filho assim, esse sabe tudo, viu? É isso aí. Bom, o que o Cícero falou, na verdade, o DIT é a sigla de diária por incapacidade temporária. Foi isso que ele falou. Fez a lição direitinho, ele lembra ainda, apesar de estar no ramo farmacêutico. E tu me pegou, né, cara? Eu não sabia que você ia fazer essa pergunta não, cara.
O DIT, que é a diária por incapacidade temporária, ele garante uma diária, como o nome próprio está dizendo, enquanto você estiver incapacitado para trabalhar, para fazer aquilo. Então é indicado para quê? Para profissional liberal, para empreendedores. Né? Então imagina você ficar ausente do teu trabalho, o quanto isso pode fazer a diferença na tua renda. Exatamente. Então assim, é um investimento que eu acredito muito nisso, que é fundamental. Para que você tenha a capacidade de gerar renda. Legal. Então, fica a dica aí para vocês. Então, de novo, obrigado pelo se tá vendo, você sabia, tá? Então, é um novo quadro que a gente tem aqui. Legal. Porque... Bom, passei de ano, então. Passei de ano. Mas a ideia, eu não combinei contigo, eu pensei que você não soubesse, né? Então, você já sabia, mas eu já fez metade do serviço para mim da informação. Que legal. Porque, Cícero, na verdade, o objetivo desse programa, desse podcast, que as pessoas sempre perguntam, nossa, você fez podcast? É isso. Trazer pessoas com essa história maravilhosa que você teve. Obrigado, cara. Incentivar pessoas, né? Trazer, conhecer pessoas, falar com empreendedorismo, motivar essas pessoas, tirarem fazer o processo de tirar as ideias da gaveta, colocar em frente. Então, assim, eu gosto de pessoas empreendedores. Eu costumo dizer que, apesar de você ser CLT, porque você consegue empreender mesmo sendo CLT, Sim. Você empreende na tua vida. Sim. Então, eu fico muito contente aí por você ter estreado esse quadro aí. Ah, cara, uma honra para mim. E aí, queria saber que você falasse para as pessoas aí, onde as pessoas podem acompanhar os seus corres, os corres da vida do Cícero. Legal. Bom, então, assim, até agradeço a oportunidade. Quando o Carlão me convidou, foi um tema, né, que a gente pensou junto aí de falar sobre mente e corpo, porque está muito atrelado. Então hoje eu tenho minha rede social pessoal, que é no Instagram Cícero_Coach, acho que vai estar no link aí, né? Vai descrever aqui. E sou idealizador do projeto Mente e Corpo Podcast. Estamos no Instagram, no Spotify e no YouTube, Mente e Corpo Podcast, que a ideia é um pouquinho do que a gente conversou aqui, é poder levar para as pessoas um pouco de informação, uma troca, Legal. Porque isso que a gente está fazendo é uma troca, teve coisas que você colocou aqui que eu nem sabia, e passou a te admirar ainda mais, e conectar, na verdade, Sim. Aquilo que a pessoa nem imaginaria que... Pô, quem imaginaria nesse papo que a gente tava aqui que o Carlão ia soltar uma dessa, ele queria me pegar, né? Falar do DIT. Pô, tem gente que não sabe mesmo, verdade, cara. verdade. E tem muitos profissionais liberais que não sabem. Verdade. Então, para me achar nas redes sociais são essas as principais. No meu pessoal vai ter muito da minha vida de atleta. Eu gosto de estar evidenciando isso porque a atividade salva vidas e te faz evoluir como pessoa e profissional e familiar, enfim. Não, gente, para quem não segue o Cícero lá. Eu sigo ele, eu tenho o prazer de seguir. Eu acompanho ele, faz esporte com a filha dele. Tem cada foto linda da tua filha lá. Fotos inspiradoras. O exemplo arrasta, né, cara? Poxa, então, muito. Tem que ser... eu tenho que fazer isso com ela para que ela possa, né? Eu acho que a gente vence na vida, Carlão, como pais, até, desculpa te cortar aí, quando a gente dá a opção para os nossos filhos escolherem ser o que eles quiserem ser. Sim, então a Laura, quando ela crescer, ela vai poder... Ela já vai ter na mente que o pai dela é um atleta. Então eu acho que isso dela tá vendo nossos filhos e nós, quando filhos, ou como filhos, a gente faz aquilo que a gente viu as pessoas fazendo. A gente não faz aquilo... Os nossos filhos não fazem aquilo que a gente pede para eles fazerem. Eles fazem aquilo que eles veem a gente fazendo. Então minha filha vai poder escolher, cara. Bicicleta, natação ou corrida. Brincadeira. Legal. Brincadeira, ela pode escolher o que quiser. Desde que seja um desses. Não, brincadeira. Nossa, o que você falou aí é verdade. A gente, primeiro, é por isso que eu acho que é muito ligado o empreendedorismo com o esporte. A gente lidera pelo exemplo. Acho que isso é um insight valioso que você deixou aí. E essa parte toda de empreendedorismo, acho que está estritamente ligada. Eu acho que tem tudo a ver. Então, fica o convite aí para, de repente, a gente voltar
um tempo aí, voltar a falar de outros assuntos. Boa, fazer novamente parte 2, parte 2. Exatamente, vai ser um Também, prazer. cara, conta comigo, é uma honra, a gente sempre troca muito, é um prazer, cara, estar aqui. Foi bem legal mesmo, cara, tô bem feliz. Que bom, Mas antes da gente terminar, a gente não pode deixar de falar das coincidências, né? Pra quem acompanhou a gente aí. Vamos falar, eu listei algumas aqui. Tu fala uma, eu falo outro, vamos aí? Pessoas... Não estava programado, então fala uma coincidência. Bom, ambos têm um podcast, né? Que você acabou de lançar o seu podcast. Exato. A gente vai subir agora, vai subir o próximo episódio já, né? Vai o terceiro episódio, né? O primeiro foi o inaugural, eu e o Fernando, que é o meu sócio. O segundo, bem legal, quem tiver oportunidade, corre lá e assiste, que é com o Enzo, o jogador do Santos, tem 10 anos de idade, o menino é desenrolado. E o próximo vai subir o episódio com a Yasmin, que é uma ginasta artística, né? Que ela é atleta aqui da cidade de Santos. O ano passado ela foi eleita como a melhor atleta da ginástica artística. Então, essa é uma coincidência. Eu vou aproveitar e falar uma outra coincidência, né? 14 de junho, o que essa data quer dizer? Eu já falei ela aqui, né? É o dia que nascem os melhores. Cara, valeu, Carlão. Então essa é mais uma coincidência. Boa, a gente faz aniversário no mesmo dia, Cícero. Que Qual legal. Qual outra, Carlão? Nosso time ganhou ontem, né? Tricolor, São né, Paulo. Tá invicto aí, mano. Estamos invicto. Beleza. Bom, temos a nossa... Minha filha mais nova é mulher. Cara, eu vou falar pela quantidade, então, né? Tu tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Legal. Tu é da área comercial, sou da área comercial. Tem muitas coincidências, cara. Área comercial, aniversário, podcast. Ambos vieram de origem humilde. Eu também fui criado lá no Caminho São Sebastião, no DIC da Vila Gilda. Você veio do DIC das Cachetas? Não, no México 70. No México 70. Mas morei no DIC do canal lá, né? Sim. É isso, meu amigo. Poxa, espero que você tenha gostado. Acho que na próxima a gente vai lembrar de algumas outras. Deve ter mais algumas viu? Deve ter. Olha, mais uma vez te agradeço. Cara, obrigado. Eu imaginava, agora eu tenho certeza que ia ser legal. E se você gostou, assim como eu gostei, comenta, isso é importante pra gente. Comenta lá, tirem suas dúvidas. Sugiram pessoas que têm uma história tão semelhante, igual, superior à da gente, porque eu acho que é isso que a região precisa, não só a região, o mundo precisa, né? De histórias que possam incentivar a gente, nos encorajar. Boa. Não é? Super orgulhoso aí. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, foi uma honra. E é isso aí, tá vendo? Tá vendo. E se você gostou, curta, compartilha. Segue, né? Sigam lá o Tá Vendo. Sigam a gente lá do Tá Vendo. Vai ser o maior prazer pra gente. Gente, obrigado. Valeu, irmão. Um abraço, cara. Valeu. Bati aqui. Fechou. E se você gostou desse programa, gosta de empreendedorismo, conhece alguém da região que tem os mesmos valores, o mesmo atendimento, comenta aqui com a gente. Comenta, indica aqui pra gente que, quem sabe, a gente não traz essa pessoa aqui para compartilhar a história dele aqui junto com a gente. Obrigado.